Vamos aproveitar para ver como está a situação do Cruzeiro, que vai enfrentar o Bahia hoje lá em Minas Gerais. Dentro de casa a coisa não vai tão bem, no Mineirão, pior ainda a situação, o Bahia pode se aproveitar disso para conseguir uns 3 pontos hoje, hein? Jogo de 6 pontos no Mineirão. Cruzeiro e Bahia se encaram nesta quarta com objetivos semelhantes. As duas equipes querem abrir uma distância cada vez maior da zona de rebaixamento. Os dois times são vizinhos na tabela de classificação. A Raposa está na 14ª colocação e o Tricolor é o 13º, ambos com 34 pontos, estando a apenas 4 pontos daquela zona de perigo. Mas as duas equipes vêm de um momento de recuperação. A equipe baiana completou uma sequência de 3 triunfos consecutivos após ter se dado muito bem diante do Fortaleza. Tem times que se acomodam em estar aqui, tem times que se acomodam em ganhar uma, tem times que não aceitam só ganhar uma. Nós não podemos aceitar parar por aqui. Nós não podemos ir mais longe que isso aqui. Nós não podemos ser campeão do nosso campeonato, onde nós podemos estar. Nós vamos parar aqui ou não? Nós não somos gente de parar aqui. Nós não somos gente de parar aqui. Olha pra cara de vocês. Olha o que vocês trabalham todos os dias. Já o Cruzeiro aumentou a confiança após a vitória importantíssima no clássico contra o Atlético e logo na casa do rival. São pequenas coisinhas que vão construindo um grupo forte. Esse jogo aí é para construir um grupo forte. Para buscar uma sequência positiva, o Cabuloso terá alguns trunfos, como o atacante Rafael Elias, que se recuperou de lesão e já esteve em campo no Clássico, inclusive mostrando muita disposição. E com a bola, desfruta, desfruta, faz os caras correr atrás da bola. Somos o Cruzeiro, somos o maior de Minas, vamos na situação juntos! Além do papagaio, Matheus Pereira também vem melhorando a condição física com a sequência de jogos. E Zé Ricardo terá 3 reforços de jogadores que estavam suspensos. O lateral esquerdo, Marlon, o lateral direito, Palácios e o atacante Wesley. Notícias boas estão aí. Agora é contar com o apoio especial da China Azul, né, Zé? Mas eu gostaria de pedir a ela que ela continuasse acreditando nesse grupo, porque é um grupo muito batalhador, que trabalha de forma muito honesta, todos no elenco lá e todos do clube com uma energia muito positiva para as coisas darem certo, e a gente tem que valorizar quem trabalha certo. Né? No Brasil a gente precisa valorizar isso. Né? Às vezes não acontece de imediato, mas a gente precisa resgatar as coisas que são feitas de forma correta e honesta, porque os resultados elas vão vir. Pois é, amigos, desde o último jogo, da última rodada ali do Bahia, eu olhava pro calendário e falava que esse jogo do Cruzeiro é aquele jogo que dá para tirar 3 pontos mesmo jogando fora de casa. Mas aí no meio do caminho teve essa vitória cruzeirense no Clássico, que eu acho que dá uma mudada um pouco do cenário, porque é um time que vinha muito mal. Como eu disse, uma vitória em 13 jogos, de repente consegue uma vitória no clássico marcante, o primeiro da Arena MRV, e agora consegue um respiro, né? Consegue um fôlego a mais para acirrar um pouco essa disputa. Quanto é que vocês acham que o Cruzeiro cresce em ânimo, em fôlego, depois desse resultado, para complicar a vida do Bahia? Muda muita coisa? William, eu já vi o Cruzeiro dar 7 no Bahia aqui em 2003, já vi o Cruzeiro bicampeão brasileiro 13 e 14, eram super times. Hoje, você parando para analisar esse time do Cruzeiro, peça por peça, você não vê grandes nomes. Nomes de jogadores surgindo ainda no cenário nacional, o próprio Gilberto, que fez uma grande história aqui no Bahia, está afastado, não está jogando. Então eu não vejo esse super elenco, super time do Cruzeiro. Eu vejo que o jogo lá é 50-50. O Cruzeiro realmente deu uma respirada, deu uma diminuída na pressão ao ganhar o Atlético Mineiro. Um jogo difícil, né? O primeiro clássico na Arena MRV. Mas hoje, diante do Bahia, se Rogério Ceni conseguir manter a postura que vem adotando nas últimas partidas, de um time que impõe o jogo, também às vezes reativo, mas que tem feito valer a sua superioridade dentro de campo, o Bahia tem totais condições de ir lá no Mineirão e trazer um bom resultado. William, o grande problema do Bahia no ano era a confiança. O Bahia não tinha confiança nenhuma.
Depois que o Rogério Ceni chegou, ele conseguiu fazer com que esses atletas tivessem uma competitividade maior. O último jogo, o time se doou a todo instante. Você via, por exemplo, os dois volantes fazerem uma partida de almanaque. Iago, muito criticado, jogou muito. Acevedo também jogou muito. Você vê, por exemplo, o Rafael Ratão, que foi muito bem. O Bahia fez uma partida coletiva. E o segundo gol é o reflexo disso. O segundo gol contra o Fortaleza, que é uma briga de primeira bola. A bola acaba sobrando para Ratão, mas o time estava ali, atento na partida, e faz o segundo gol, né, com o jogador que veio do Toulouse. Isso é muito importante. O que acontecia era olhar para o Bahia entender que vai enfrentar times que têm dificuldade na competição. Não vejo o Cruzeiro como um grande time. Acho que a preocupação com o Cruzeiro é com o Matheus Pereira, que é um bom jogador que veio do Al Hilal. Tem o Bruno Rodrigues, que não está numa bela fase, mas é um jogador de capacidade de movimentação muito boa. Não é um centroavante de área, então ele sai muito, tem um chute de média e longa distância. Tem o Arthur Gomes também, o Rafael Elias, o próprio Lucas Silva, que é um bom construtor. Matheus Jussa melhorou o seu nível de atuação, mas não é um super Cruzeiro. Hoje eu vejo o Bahia muito mais capacitado, muito mais confiante, muito mais tranquilo, inclusive, para entender as fases do jogo. Porque não é aquele time que, por exemplo, está vencendo e acaba perdendo o psicológico e o resultado vai por água abaixo. Hoje eu vejo o Bahia entendendo que no momento que é para se fechar, é para se fechar. Se não é para construir por dentro, é necessário dar um chutão. Claro que com uma pré-temporada, como o próprio Rogério Ceni disse, você pode colocar algumas coisas em relação ao modelo de jogo para aí o Bahia ter a cara do Grupo City. Nesse momento eu vejo o Bahia confiante e brigando resultado por resultado. Eu concordo, acho que são dois times que se equivalem. O melhor momento é do Bahia, né? Porque o Cruzeiro, antes de vencer o Atlético, vinha de 4 resultados adversos, né? 2 empates, 2 derrotas. Então não vai ser de um jogo para o outro que o elenco vai melhorar muito, que o Zé Ricardo vai conseguir fazer milagre para ser superior ao Bahia. Eu acho que o Bahia tem grandes possibilidades nesse jogo. Também é um jogo chave para o Rogério Ceni, porque teoricamente ele enfrentou 2 times muito mexidos, que foram o Internacional e Fortaleza. O Inter sem 7 jogadores, o Fortaleza pensando na Sul-Americana, e isso faz diferença sim na hora do jogo. E hoje não, hoje ele vai para um jogo de confronto direto, de 2 times que brigam entre rebaixamento e Sul-Americana, de 2 times que tiveram, né, muitas mudanças, tanto de elenco como o Cruzeiro já é o 3º treinador do ano, o Bahia é o 2º. Então, assim, eu acho que é um grande desafio para o Rogério falar, não, eu encontrei um momento importante aqui no Bahia e de agora para frente a gente vai fazer uma temporada bem diferente do que foi antes dele chegar. Com certeza. Agora, como é que vocês estão esperando esse jogo? É um Cruzeiro que vai para cima do Bahia, que vai atacar, vai pressionar? É um Cruzeiro que vai esperar o Bahia? Como é que vocês estão esperando essa partida? Eu tenho para mim que é um jogo de poucos gols. Acho que vai ser um jogo difícil, duro. Abrindo um parênteses aqui para o que o Caio falou, hoje o Bahia tem técnico, tem Rogério Ceni, tem um técnico que pode mudar a partida, tanto sem mexer as peças quanto mexendo. Você vê a diferença, não quero ficar remoendo o passado, mas você vê a diferença do time, a postura do time. O Bahia tem 10 anos que não ganha lá no Mineirão. Talvez Renato Paiva chegaria hoje e falaria, porque o Bahia tem 10 anos que não ganha, então também não sei se eu vou ganhar. Rogério Ceni não, outra mentalidade. Nós vamos lá para ganhar, nós vamos lá para somar mais um triunfo, somar mais 3 pontos. Então acho que hoje o Bahia... Eu acho que o jogo é um jogo difícil, é um jogo duro, um jogo de poucos gols, um jogo que vai ser muito estudado, certo? O Bahia também, acredito que deve aguardar um pouquinho a postura do Cruzeiro dentro de casa. O Cruzeiro está pressionado, então se não fizer esse gol logo no início, a própria torcida pode jogar contra. Sim. E eu acho que o Bahia pode aproveitar muito bem isso. Esperar o Cruzeiro para ver de que forma a torcida vai reagir. Veja, William, a gente está vendo algo interessante nas imagens, que foi justamente o gol de Canu. Em jogos onde é confronto direto, onde o detalhe resolve, o Bahia, nessa ocasião, marcou seu 3º gol de cabeça. E o Rogério Ceni tem treinado muito isso, né? Ele tem um staff para treinar a bola aérea. Pode ser um caminho também. Mas o mais interessante é entender que o Cruzeiro vai se expor, é natural, precisa do resultado. O Cruzeiro está brigando contra o rebaixamento, vai precisar ali dos seus jogadores do lado do campo, mas o Bahia pode muito bem ser aquele time que joga em determinado momento num bloco mais médio ali, esperando o adversário, mas aproveita a velocidade de Cauli. O Biel, que entrou muito bem como titular, é um jogador que tem mais capacidade de finalizar. Acho que a Ademir é mais um jogador de corredor. Então, o Biel, ele entrando, justamente com o Cauli, que também tem feito uma temporada maravilhosa, o Bahia pode sair vencedor por esses atletas. E também por um Iago, que melhorou bastante, né, a sua atuação. Com certeza. Preto. Eu acho isso. Eu acho que o Bahia hoje,
a gente sente uma dependência ainda do Caule. Então vai depender muito da atuação desse atleta. Todas as vezes que ele joga bem, o Bahia vai junto, o time vai junto. E o Cruzeiro tem o Bruno Rodrigues, para mim é o melhor jogador do Cruzeiro e que, se for bem marcado, certamente o Cruzeiro tem muita dificuldade na criação, em fazer gols, e tem um histórico horrível no Mineirão nos últimos jogos. O torcedor já vai temeroso. Então vai depender muito desse comportamento inicial do Sport Clube Bahia para poder, primeiro, equilibrar o jogo e acabar com o ímpeto de início de jogos lá no Mineirão. E depois tentar mostrar que tem jogadores, e eu acho que individualmente o time do Bahia é melhor que o do Cruzeiro, mas aí que vai depender, logicamente, da individualidade, do momento e da noite especial de alguns jogadores que são fundamentais para esse esquema tático. Concordo com vocês, nome a nome, esse time do Bahia é mais time que o Cruzeiro, mas, é claro, o jogo se resolve dentro de campo e a gente vai falar muito sobre essa partida ainda. Mas antes, pessoal de casa, o verão chegou mais cedo, hein? Então escuta só essa dica. Para sua disposição e bem-estar, prefira alimentos leves, dê preferência para saladas, frutas, legumes e carnes magras. E tem algo também que é muito prazeroso, uma piscina, é claro. E para sua piscina, a Terval tem tudo e muito mais. Acompanhe. Bomba pré-filtro jacuzzi a partir de 10 de apenas R$ 99,00 sem juros. Isso mesmo, apenas 10 de R$ 99,00. E é uma jacuzzi, hein? O filtro próprio para piscina também é da Jacuzzi. E você leva por apenas 8 de R$ 87,00 sem juros. Areia para manutenção jacuzzi saco com 25 quilos por somente R$ 57,00. Leve os 3. A bomba mais filtro mais areia, apenas R$ 1.743 em 10 sem juros de apenas R$ 174,30. Então, se você quer a receita certa para sua piscina, passe na Terval.